Boa noite a todos. É um prazer mesmo, viu, estar aqui, porque vou falar de um assunto que é um assunto que aquece meu coração. Então, quero agradecer o convite por estar aqui hoje. Meu nome é Eliângela Caran Águida. Minha formação é cirurgia geral. Fiz residência em cirurgia geral, depois enveredei, digamos assim, para a área do aparelho digestivo, a coloproctologia, e nos últimos 10 anos, pela prática clínica. Então, estou aqui hoje para falar do assunto que vou falar por causa da clínica, por causa do encontro, do contato com as pessoas, com os pacientes, e de questões que a gente vai começar a falar aqui. Vou estar levantando questões, porque, claro, que é um tema amplo, e a gente só vai estar levantando questões para a gente pensar, e mesmo que seja algo simples, mas que não deixe de ser simples e profundo. Então, eu vou estar falando da relação mente-corpo e o adoecer. Porque mente é mais do que cérebro, corpo é mais do que organismo, e adoecer é mais do que sofrer de uma doença com um código, um diagnóstico objetivo e claro. Então, esse tema é cotidiano, porque ele serve para mim e eu acredito que sirva para você. A gente não é organismo puro, nós não vivemos no automático. Nós, além de sermos pensantes, nós temos emoção, nós temos história, e o nosso corpo é incrível, porque ele estabelece essa relação o tempo todo. E o adoecer? E um diagnóstico que de repente nos assola, e nós falamos, mas por que tive isso? Do nada isso apareceu. E aquelas dores que vão e voltam. E as queixas gástricas? Dói, queima, 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 e a gente vai, acala a boca do sintoma, dá remédio, diminui a dor, perfeito, e volta tudo depois de um tempo. E as colites inflamatórias, aquelas dores de barriga, as famosas dores de barriga, não só antes da prova, mas muitas vezes isso se tornam quadros crônicos, incapacitantes. E o pior é que o paciente chega para a gente e fala assim, doutora, como assim não deu nada nos meus exames? Torcendo, olha que sofrimento, torcendo para achar alguma coisa no exame, porque a pessoa um dia me disse assim, como assim? Sinto tudo e não tenho nada. Então, isso me levou a refletir sobre isso. E mais do que refletir, fui buscar uma especialização, uma formação em psicossomática, psicanalítica, mantenho contato com isso até hoje, e atendo como médica no meu consultório, mas o que mudou? A concepção. E se muda a concepção, muda a abordagem e muda o tratamento. Antes disso, hoje, a especialização é um fato, ela é boa, saber mais de menos não é inconveniente, não é ruim, desde que eu não perca a visão do todo. Desde o primeiro ano de medicina, a gente está com pedaços de gente morta sobre a mesa. Nós estudamos assim. Não tem outra forma, eu acredito, de estudar. Mas, ao longo do tempo, a demanda pelo conhecimento, o avanço da tecnologia, perfeito, maravilhoso. Se eu tiver uma coisa muito específica, eu quero alguém que saiba muito daquilo. Mas outras questões estão em aberto. E não estão deixando de trazer sofrimento àquele que adoece. E aí, pensando sobre a questão da especialização e dos avanços da medicina, eu fui na história da medicina. Eu falei, puxa vida, até hoje, quando a gente se forma, a gente faz o juramento de um cara que chama Hipócrates. Então, eu fui para a Grécia Antiga. E lá na Grécia Antiga, o Santuário de Epidauro, que hoje é um memorial, né, muito visitado, eu fui estudar sobre isso e falei, meu, que coisa, olha lá. Lá tinha templo, lá tinha banhos, termas, tinha ginásio, biblioteca, teatro. A cura era contemplada como um todo. E tinha o médico, tinha o remédio, mas tinha a comunhão, tinha o social, tinha atividades, tinha alimentação, tinha exercício físico. E Hipócrates, depois vem Hipócrates, e ele fala assim, olha, há uma unidade funcional, alma e corpo. E a alma é a função reguladora do corpo. Nunca se esqueçam disso, doutores. Observação, singularidade, observação detalhada dos sintomas e nada de pressa para extirpar o sintoma, mas é mais importante do que calá-lo, é compreendê-lo. Então esse é o nosso pai,
médicos, nós temos esse pai. E eu queria só resgatar isso, é como se fosse resgatar a nossa própria história, para que a gente possa oferecer para vocês essa qualidade de atendimento. Então, a visão era restaurar o homem como todo. E ao longo do tempo, durante todos esses séculos, especialmente até final ali do século XIX e início do século XX, vários movimentos de aproximação e distanciamento foram acontecendo dessa visão unificada ou dicotomizada da mente e corpo, da mente e do corpo. E chama atenção aqui Descartes, quer dizer, os paradigmas cartesianos, as coordenadas cartesianas, matemático, filósofo, um cara incrível, influenciou muito a medicina, mas trouxe uma dicotomia mente e corpo, que hoje é a base do modelo biomédico atual, tá? E eu chamo atenção para esse cara, que era um neurologista austríaco, inteligentíssimo, e que, de repente, ele falou assim, estamos nos esquecendo de algo que se chama subjetividade, e o quanto o singular, o subjetivo, pode estar interferindo no corpo. Em 1936, Rancelli é o cara do modelo experimental do estresse, digamos assim. Esse cara submeteu ratinhos a estresse físico, principalmente, e observou que todos esses ratinhos tinham uma resposta uniforme em termos de liberação de substâncias, de reações corporais do sistema nervoso autônomo. E aí ele falou, pera um pouquinho, parece que existe algo que ele denominou síndrome geral de adaptação. O indivíduo, diante de um estresse no original é estiramento, né? Então, diante de situações de estiramento, sejam boas ou ruins, então, desafio, é só com desafio que a gente alcança um patamar melhor. Então, os desafios, por exemplo, podem ser um estresse. E ele percebeu que, diante de situações de desafios, ou de dor, ou de calor, ou de muita pressão, esses ratos liberavam cortisol e adrenalina, que são hoje os dois hormônios fundamentais do estresse. A partir dessa descoberta, inúmeros trabalhos surgiram, digamos assim, mostrando, peraí, então se eu tenho medo, meu corpo reage. Se eu estou com angústia, meu corpo fala. Se eu estou assustado, meu corpo também reage. A famosa reação primitiva de luta ou fuga. Isso, ok, desde que não seja algo pinga-pinga, crônico, repetitivo ou muito intenso. Esses hormônios podem e devem circular, eles me preparam para a luta ou fuga. Mas, todo dia, luta ou fuga, eu posso perder a guerra. Então, aqui um esquema do que acontece no cérebro, não dá para eu estar entrando em detalhes, mas circula, circula, circula e pá, desce para o corpo, tá? Então, não dá para negar a relação mente-corpo. Então, essas substâncias são ativadas e liberadas na circulação e ativam o sistema nervoso autônomo. E aqui, só para vocês terem uma ideia, sistema nervoso autônomo inervando tudo, inclusive aqui, ó, todo o aparelho digestivo, cardiovascular e respiratório. O nome dessa ciência, digamos assim, é psiconeuroimunologia, ou para complicar um pouquinho mais recentemente, psiconeuroimunoendocrinologia. Então, o psico influencia o imuno, que influencia o neuro, que influencia o endócrino, que são os três sistemas reguladores do organismo. Então, é inquestionável a influência das emoções sobre esses três sistemas. Aqui, só para exemplificar para vocês, década de 90, década do cérebro, avanço tecnológico absurdo, ressonância magnética funcional, tomografia por emissão de pósitrons, tudo isso em tempo real, mapeando o indivíduo, enquanto ele sente, ou ele fala, ou ele ouve algo. E aí, vamos dizer que houve um mapeamento das nossas emoções. Evidências clínicas desde 1854. Já se dizia que a influência do luto parece ser a causa mais comum do câncer. Nós estamos falando de 1854. Esse autor fala que o cérebro ele tem uma característica meio visceral, especialmente nas pessoas com dificuldades extremamente racionais e com dificuldades para expressar suas emoções. Opa! Eu estou falando de uma coisa muito antiga e extremamente atual, desde que o homem é assim. E a gente não fala muito disso. Eu falo, nós não temos muito essa formação. É meio terra de ninguém, porque tem o psiquiatra, tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem o médico, tem os terapeutas alternativos e tem alguém, que é um ser humano, que está falando, dá para olhar para mim e ver que isso acontece? Ai, ai.
Então, nós todos podemos ter uma resposta a uma situação de vida a nível do corpo, seja por proteção, seja por defesa, seja por adaptação, ok? Esses 2 estudos são incríveis, enormes, incrivelmente bem feitos, 2 estudos de revisão sobre relação de estresse com o sistema imune. Vou resumir para vocês. Abaixa a imunidade, tá? Altera a imunidade. Está aqui o nome de tudo, não vou entrar em detalhes, mas tem implicação, sim, na ocorrência de doenças imunológicas, doenças neoplásicas, inflamatórias e tudo isso que está vendo aí. Todo mundo sabe que uma crise de asma dá uma piorada com estresse, não sabe? Todo mundo sabe que uma crise de retocolite é desencadeada com situações de pressão. Então, isso está só provando aquilo que, se a gente tiver um pouquinho de observação, a gente já percebe. A mesma coisa para a depressão. O aumento de risco de câncer, tem estudos, esses 2 me chamaram muito a atenção, gente seguida por 20 anos, 19, 20 anos, indivíduos normais, e eles observaram que mulheres infelizes, entre aspas, olha só, tiveram 50% mais chance de câncer. Da mesma forma, estudantes, alunos de medicina que foram seguidos por 20 anos, com relações pessoais ou familiares pouco satisfatórias, aumento significativo, estou falando com diferença estatisticamente significante, tá? Do risco de câncer. Então, eu não sou ignorante para dizer que esta é a causa do câncer. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós temos fatores ambientais, nós temos genética, nós temos a forma como cada um lida com o seu estresse, mas nós estamos dizendo a influência, e isso precisa ser considerado. Ansiedade, fumo, álcool, diminuição de células NK. NK é natural killer. O que é natural killer? Matador natural. São as células que rastreiam o nosso organismo quando alguma célula deu errado. Sabe quando isso acontece no nosso organismo? Todos os dias. Hoje está acontecendo isso. Uma célula potencialmente neoplásica. A célula NK vai lá e tira ela do circuito. Então, o que acontece? Muita ansiedade, fumo, papapá, esses hábitos de vida, está provado em laboratório e em humanos que diminui a incidência e a função, perdão, a incidência não, o número e a função dessas células. Outra coisa importante, distúrbios do sono. Então, não, eu tenho que acordar, tenho que trabalhar, ok, legal, mas, putz, um psiquiatra uma vez me disse, a paciente chegou cheia de questões, e ela fala assim, doutora, eu não sei mais o que fazer, é um cansaço que não acaba nunca. O que o senhor me sugere? Ele falou, descanse. Simples assim. Então, distúrbio do sono está muito ligado ao aumento diurno, olha só, a diminuição diurna dessas células NK e aumento noturno. Enquanto você dorme mal, a adrenalina está alta. Então, imagina como isso, banhando o organismo, não tem a ver com adoecer. E, por fim, as evidências clínicas são imensas da importância dos eventos da nossa infância para doenças na vida adulta. Então, os buracos, o pensável, o impensável, o trauma, a falta, o excesso, e aí vai embora. O que isso tem a ver com doença? Não, isso tem a ver com a sala lá do terapeuta. Não. Está provando-se que isso tem a ver com doença, tá? E aí aqui é um mix, né, para a gente acabar, de situações que a gente, que é médico, e vocês, como nós que são pessoas, a gente vive no nosso dia a dia. Isso chega no nosso consultório, a gente não está muito bem preparado, viu? Então, às vezes, o médico parece frio, distante, mas na maior parte das vezes ele se defende, porque é difícil. É difícil. Uma vez uma paciente falou assim, nossa, doutora, me desculpa estar falando disso para a senhora, nem é a tua parte. Eu falei, nossa, me senti na anatomia, onde chega uma parte e eu só olho para ela. E eu faço coloprocto, quer dizer, não seria muito agradável eu ficar com essa parte todos os dias. Então, queridos, o olhar precisa mudar. Eu trouxe aqui um levantamento de ideias para a gente pensar. O olhar do médico é o olhar da gente para uma concepção um pouco mais inteira do que a gente é. Meu intestino é preguiçoso, meu estômago dói, às vezes se fala como se fosse um objeto colocado sobre a mesa. Eu dou, eu sinto, eu sofro, eu sou acelerado, entende? Meu intestino é preguiçoso, eu luto com isso. É sempre uma dicotomia que às vezes nos atrapalha na concepção inteira do que a gente é pessoa.
E a gente fica assim, né? Nós médicos muitas vezes ficamos com as peças do quebra-cabeça, às vezes vários sintomas, não tem coisa que atordoe mais a gente do que na hora que você vai fazer um interrogatório sobre os diversos aparelhos. Além da queixa que o cara foi te procurar, aparece isso, aparece aquilo, aquilo outro. Aí a nossa tendência é, como vou dar conta disso? Empurra isso para cá, empurra isso para lá. E o pior é quando a gente empurra esse cara para o psiquiatra ou para o psicólogo, não que isso seja ruim, mas de uma forma indevida, de uma forma não compreendida. E essa pessoa se sente, de fato, não ouvida. E com questões talvez muito mais importantes do que doenças que são diagnosticadas de uma forma mais organicista. Então, se a gente não souber o que fazer com as peças do quebra-cabeça, acho que vale a pena lembrar, tem uma pessoa atrás daquelas peças. E muitas vezes essa pessoa não se reconhece. Então, quando a gente pode ser, de alguma forma, pelo menos um espelho no encontro, para que essa pessoa se veja e veja como ela está, e a gente, a partir daí, poder traçar um caminhar que busca uma concepção um pouco mais ampliada do que possa ser o adoecer e a orientação terapêutica. Acho que a imagem fala por si. É isso. Obrigada.